Meu nome é Yasmin Maia e esse vídeo é referente ao trabalho de história da professora Érica com o tema República do Brasil. A República do Brasil começou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Esse evento marcou o fim da monarquia e o início do regime republicano do Brasil, e também é marcada por transformações políticas, sociais e econômicas que moldaram a nação que conhecemos hoje em dia. A nação brasileira pede reforma e a monarquia é incapaz de decretá-las. A frase de Silva Jardim, um dos líderes do republicanismo revolucionário, descreve bem o sentimento dos integrantes deste movimento organizado na década de 1870. A República Oligárquica é utilizada para designar o período da história republicana que se estende de 1889 a 1930. O coronelismo da intimidação socialmente naquela época, o coronel exerce uma série de funções que fazem temidos e obedecidos aos agregados. A política com café com leite foi um arranjo político informal que marcou a Primeira República, 1889 a 1930. Teve turismo no poder, voto de cabresto, política dos governadores e fraudes eleitorais. A Camudos foi um conflito armado entre o Exército Brasileiro e os seguidores de Antônio Conselheiro, líder religioso que fundou a comunidade dos Camudos no interior da Bahia. A vida na comunidade cresceu rapidamente, atraindo sertanejos pobres que buscavam uma vida contrária ao sistema opressor da República recém-inaugurada. A Revolta da Chibata foi um dos primeiros grandes movimentos de protesto contra o governo republicano. A Revolta da Chibata trata-se de um episódio pouco estudado na nossa história. A Revolta da Chibata foi um motim liderado pelo marinheiro João Cândido contra os castigos físicos impostos aos marinheiros negros e pobres da Marinha do Brasil. A revolta conseguiu a abolição dos castigos físicos, mas seus líderes foram perseguidos. Era o sistema do controle do poder político com fraudes, abusos de autoridade e compra de votos eleitorais. Ainda hoje existem processos muito semelhantes. Se ter uma ideia de como era restrito o direito de voto dos 14 milhões de habitantes que o país possuía na época. Aproximadamente 700 milhões ou tinham o direito de voto. Meu nome é Cecília, eu sou do 9º ano, eu tenho 14 anos de idade, eu vou falar sobre o Brasil e República, mas vai ser relacionado mais aos indígenas. Bem, gente, os indígenas eles foram explorados e violentados mesmo tempo. Mas os indígenas e os negros continuaram sua luta contra isso. E, gente, naquele tempo eles foram classificados como incapazes de exercer os seus próprios direitos. Mas todos nós devemos falar, devemos ter articulação sobre o que a gente quer, sobre o que é nosso, mas naquele tempo os indígenas não tinham direito. Mas hoje os indígenas desempenham um papel crucial no Brasil. Eles não podiam ter decisões porque era algo que era proibido apenas para eles. Mas hoje, como tudo muda, gente, hoje eles têm voz no Brasil. E a cada dia que passa, eles são mais e mais ouvidos no Brasil por todas as pessoas. Olá, eu sou a aluna Naira, eu sou do 9º ano. Estou aqui agora para falar sobre a Revolta da Armada. A Revolta da Armada em 1891 e 1894, ocorrida no Rio de Janeiro, foi uma rebelião realizada pela Marinha, que na época era denominada Armada. É daí o nome deste movimento. A rebelião tem início com o fechamento do Congresso pelo presidente Deodoro da Fonseca, em 3 de novembro de 1891, e termina no governo de Floriano Peixoto em abril de 1894. Por isso, o conflito é dividido em dois. Primeira revolta da Armada no governo de Deodoro da Fonseca e segunda revolta da Armada sob a presidência de Floriano Peixoto. Objetivos da revolta da Armada. O principal objetivo da primeira revolta da Armada era forçar o presidente Deodoro da Fonseca a reabrir o Congresso e terminar o estado de sítio. Também queria igualar os direitos e salários do Exército e da Marinha e aumentar o protagonismo desta arma do governo. Já a segunda revolta da Armada lutava contra a violência, repressão de Floriano Peixoto durante a Revolução Federalista que ocorria no sul do país, na mesma época. Os líderes de ambas as revoltas entraram em contato e buscaram se unir.
A Revolta Federalista foi um movimento político e militar ocorrido no Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, em 1893 e 1895. Esse conflito foi uma guerra civil gerada pelos federalistas e pelos republicanos. Eu vou falar da política do café com leite. A política do café com leite foi um acordo político entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, que vigorou durante a Primeira República. O nome da política se deve ao revezamento entre os dois estados na presidência da República. Os objetivos eram contratar as eleições presidenciais, garantir a predominância do poder nacional das oligarquias paulistas e mineiras e manter a ordem política e econômica favorável aos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Isso foi a política do café com leite. Adequada para se referenciar no período iniciado em 1894, após o governo do Marechal Floriano e a partir das acusações das elites civis ao poder. A Guerra do Contestado, em 1912 e 1906, foi um conflito ocorrido na região de fronteira entre Paraná e Santa Catarina, envolvendo componentes liberados por monges e o governo brasileiro. A Guerra de Contestado deixou cerca de 20 mil mortos. O conflito demonstrou a brutalidade do Estado contra movimentos populares e reforçou a luta por terras no Brasil, que é um problema que persiste até hoje. A República do Brasil começou em 15 de novembro de 1889, com a proclamação feita por Marechal Deodoro da Fonseca. Esse evento marcou o fim da monarquia e o início do regime republicano do Brasil, e também é marcada por transformações políticas, sociais e econômicas que moldaram a nação que conhecemos hoje em dia.